Bem, senhores policiais, senhoras pensionistas, falo aqui na qualidade de presidente da Associação Nacional dos Policiais Ferroviários Federais, substituídos processuais. Eu queria parabenizar a todos e também agradecer todo o apoio que tem recebido, através de contribuições financeiras, através de palavras de conforto. Atendemos aqui centenas de mensagens e telefonemas durante o dia. A Dina também começa às 8 horas e vai até 3 horas da manhã, atendendo policiais de todo o Brasil. Mas faz parte, né? E eu tenho a grande honra de tê-la como secretária executiva da nossa associação, uma pensionista, assim como também a Rita, que é diretora social. Muito nos orgulha. Mas eu resolvi fazer esse outro vídeo porque eu apaguei aquele, porque ficou um pouquinho pesado e eu achei que deveria fazer outro e podendo assim então realizar mais uns comentários, porque muitos me ligaram e não entendendo realmente do que se tratava. Bem, eu vou falar aqui especificamente sobre esta questão da nota 476 da CGU-AGU, que nos enviaram no dia 5 de junho do corrente mês. Dizer aos senhores que não se trata apenas de um despacho, né? Nós enviamos o nosso requerimento, porque nós já tínhamos então uma conciliação, e essa conciliação ela só não foi adiante na ADI 4708, em concordância com a então ministra Grace Maria Mendonça. Nós já tínhamos costurado um acordo e iríamos até então o ministro Fux para então perpetrar esse acordo e ele exarar uma decisão favorável a nós. Mas o presidente Temer, sabendo disso, foi lá e, com a lei 13.502, ele foi lá e revogou o artigo 29, extinguindo a nossa ADI, né? Quer dizer, extinguiu a probabilidade da regulamentação da polícia e recepção dos policiais por decisão do Supremo Tribunal Federal. Bem, mas estava tudo pronto lá com a manifestação do consultor-geral da União, como também da advogada-geral da União, em que pese que eles estavam defendendo uma lei produzida pelo Executivo, mas enfim, eles poderiam ter exarado outra tese, mas resolveram interpretar assertivamente a Constituição. E essa então manifestação do consultor foi juntada ao processo ação civil pública. Está lá no processo. Bem, voltando então a falar do requerimento, esse requerimento nós enviamos para a Casa Civil, Ministério da Justiça e a AGU, conforme determinou lá o Tribunal da 5ª Região. Então, esse processo foi recebido, a Casa Civil não fez nada, o Ministério da Justiça e Segurança Pública também não fez nada. A AGU, por sua vez, né, apreciou o documento. Eu estou falando aqui em perspectiva do que eles estão pensando e fazendo lá, pelo nosso entendimento. Então a AGU se manifestou que ela não tinha competência de editar normas
Normas jurídicas, né, de regulamentação de um departamento, como também de recepção, que isso era um papel, então, competência do Ministério da Justiça e Segurança Pública. E que eles, da AGU, eles apreciam a juridicidade das medidas. Então, vai para lá, eles apreciam, é juridicamente plausível, eles aconselham o governo, que pode enviar a medida, então, para o Congresso Nacional. É isso que a AGU faz, né? Ela aprecia normas jurídicas, né? Decretos, medidas provisórias, portarias. Então a discussão, ela, entre as pastas envolvidas, tanto do Ministério da Justiça como da AGU, são aquelas pastas, né? Aqueles setores envolvidos em questões jurídicas, né? Então eles não vão se reunir no gabinete, fazer uma reunião para discutir, vão no outro gabinete. Não. Eles apreciam lá no gabinete deles, a equipe deles, cada setor, exara uma tese e envia eletronicamente para outra pasta. Então ali leva um tempo para eles apreciarem e resolverem como vão proferir as suas manifestações nos autos daquele processo, que o nosso requerimento foi para lá e virou um processo, né? Então, a outra pasta que recebe também faz a sua, realiza a sua tese, a sua visão, e envia para outra pasta. Então, isso tramitou até 5 de junho de 2020 para nos dar uma resposta, né? Só que a Casa Civil não apreciou, o Ministério da Justiça e Segurança Pública apreciou e mandou uma nota para a Associação Nacional, uma nota com os termos, né? Uma visão, uma tese descabida, completamente descabida. Diga-se de passagem, o Ministério da Justiça e Segurança Pública deveria zelar pelas instituições capituladas no artigo 144. Eles desprezam, eles prestam um grande desserviço à pátria, né? Um desserviço à República, um desserviço à segurança pública. Eu nunca vi um ato deles, né, sugerindo ao governo que, vamos dizer assim, repusesse o efetivo da Polícia Rodoviária Federal, que está carente, também da Polícia Federal. Eu não vi uma manifestação, um pedido, eu não vi nada ser feito em prol da segurança pública, um projeto, uma ação, um plano, nem de combate ao crime nas fronteiras. Esse Ministério da Justiça, durante a vigência do mandato lá do ministro Moro, era da Casa de Noca, né? E segue assim com esse outro ministro, que deveria fazer uma reformulação, né, exonerar alguns de carreira que estão lá, que são contra a polícia, e demitir cargos em comissão que são contra a polícia. Eles deveriam fazer uma reforma daquela instituição, Ministério da Justiça e Segurança Pública, para que viesse então atender os anseios da população, né? Mas como eu ia dizendo, a AGU, Consultor-Geral da União, Advogado-Geral da União, o Conselho Jurídico da AGU, eles despacharam por 4 vezes ao Ministério da Justiça. Caso o Ministério da Justiça acolhesse o nosso pedido, que ele então tomasse as providências cabíveis e retornasse para a AGU para apreciar a juridicidade das medidas. Então, nessa nota técnica da AGU, CGU, da consultoria jurídica, eles
eles mencionaram o que o consultor-geral da União se manifestou nos autos da DI. Pessoal? Omitiram o que a ministra Gleice também, em manifesto lá na DI, propôs, que era celeridade do processo, preferência no julgamento, porque era necessário estruturar a Polícia Ferroviária Federal devido ao aumento, vamos dizer assim, ao retorno da observação da malha ferroviária, o seu aumento, a dinamização do setor, precisava então de uma polícia. Então eles mencionaram que o consultor-geral da União se manifestou nos autos da DI, mas não colocaram no despacho o que o consultor dispôs. Porque entre os setores lá, entre os funcionários, tem muitos indicados, outros de carreira, mas também indicados, que querem preservar os seus cargos, então não querem milindrar relações, muito menos com o governo federal. Então eles falam por cima, e a gente aqui pode ver, que a consultoria jurídica da AGU, ela sugere e recomenda ao Ministério da Justiça que emita a medida provisória, que olhe o panorâmica legislativo, regimento interno lá da instituição, do Ministério, e que então edite uma medida, emita os documentos pertinentes para que ela analise. Pensem os senhores, se a AGU, Consultoria Jurídica, não quisesse polícia, ela tinha feito a mesma coisa que o Ministério da Justiça. Teria dito inconstitucional, que não deveria ser atendido, recomendaria para não atender, mas ela não fez isso. Ela limitou-se a dizer, olha, é com vocês. O consultor falou isso. Já tem uma disposição aqui sobre o assunto. Então compete a vocês do Ministério da Justiça editar a medida provisória, os documentos afins, para que a gente possa apreciar juridicamente. Então ela sugeriu, olha, se vocês acolherem o pedido, é assim. Então o que ela está dizendo aqui? Que, em outras palavras, que concorda com o nosso requerimento. Se não concordasse, ela tinha dito, não concordamos. Nós coadunamos com a manifestação do Ministério da Justiça e Segurança Pública. É isso que eles iriam dizer. Então eles deixaram, vamos dizer assim, stand-by. Se surgir alguma medida contra o presidente da República, que é a responsabilidade dele, a AGU vai dizer que ela sugeriu, está lá, o consultor falou e tal, dependia do Ministério da Justiça. Então, largou a responsabilidade para cima do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Então, eu enviei lá para o gabinete da presidência e recebi também a resposta. Eu mandei o despacho somente da AGU, despacho do mérito, e eles me pediram, então, o processo completo e eu acabei enviando hoje. Também nós não ficamos parados, nós entramos com uma petição na Câmara Federal, como também no Senado, pedindo que eles convoquem o presidente para indagar por que ele não cumpre a Constituição, o porquê da sua omissão, porque cabe à Câmara Federal fiscalizar os atos da presidência conforme o cumprimento da Constituição, Constituições e leis. Chama-se obrigação de fazer, que é uma responsabilidade por improbidade administrativa. Se o Rodrigo Maia, o Davi Alcolumbre, lá, os senadores e o deputado atenderem, essa é outra questão. Nós fizemos a nossa parte, nós solicitamos. Também entramos com a ADI, ação direta de inconstitucionalidade, contra o governo federal sobre a sua omissão inconstitucional e o veto da Polícia Ferroviária nos órgãos da presidência, por se tratar de uma norma de reprodução automática. Então ele omitiu.
Então, eu acho que o presidente Bolsonaro está sabendo, juntamente com o Ministério da Justiça, ele é conivente lá com esta retórica, repetição, né, do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Eu não me engano, sei do que estou falando. Ele não queria despesa, teve todo o ano de 2019 para regulamentar a polícia e cumprir a sua palavra. Ele não o fez. Surgiu a pandemia, ele teve que gastar aí alguns bilhões, né? Quer dizer, não tinha dinheiro para a Polícia Ferroviária Federal, que seria alguns milhões, em torno de 50 milhões, para colocá-la em funcionamento, ele não tinha. Mas agora 200 bilhões ele tem. É claro que o país necessita, que a população que mais precisa necessita, tudo bem, mas ele teve todo o ano de 2019 sem pandemia, ele poderia, inclusive, ter usado o orçamento, né, existente, né, um orçamento de emergência lá no Senasp. Né? Existe lá alguns milhões para serem usados em, vamos dizer assim, no nosso reconhecimento, na estruturação, né, fornecimento de armamento, viaturas. Eles têm lá isso prontamente para ser usado. Então, em questão de orçamento, não é o problema. Eu acho que o problema da Polícia Ferroviária é um pouco mais profundo. Se trata de contrabandos, tráfico de drogas e armas e a sonegação fiscal, que ninguém quer fiscalização nas ferrovias. O pessoal da Polícia Rodoviária Federal já se manifestou sobre isso, dizendo que a polícia, que as ferrovias, melhor dizendo, responde por uma grande fatia do transporte no interior do país e que as mercadorias transitam incólumes, né? Quer dizer, sem policiamento, sem fiscalização. Então não adianta fechar a rodovia se a ferrovia está aberta. Então esse governo até o momento se limita a discutir politicamente se vai cair, se vai ficar, se vai ser reeleito. Faz alguma coisa aqui, faz alguma coisa ali. O pessoal também lá do outro lado não deixa governar. Então eu acho que o Ministério da Justiça e Segurança Pública deveria ser reformulado por esse novo ministro, para que pudesse trabalhar então em prol da segurança pública, né? Zelar pelas instituições da segurança pública. Correto, pessoal? Então, espero que tenha sido claro. Gostaria de pedir aos senhores um pouquinho mais de paciência, né, que esperem na certeza que nós teremos uma decisão favorável na tutela de urgência, que está para sair, que vai resolver o problema da Polícia Ferroviária Federal, resgate da dignidade, salários e da instituição. Um abraço a todos e fiquem com Deus.